Olá, meninas. Normalmente eu falo de elegância no simples. Eu ultimamente tenho abordado assuntos variados, assuntos aleatórios, dependendo do assunto que aparece durante a semana, conversa com as amigas, assuntos que estão sendo bem divulgados. Eu hoje resolvi conversar alguma coisa a respeito de idosos. De nós, na nossa idade, que cuidamos dos nossos pais. É um assunto que chega a ser do dramático ao engraçado. Tem assuntos, tem fatos que contam, coisas hilárias, são muito engraçados e, como eu já falei, dramáticos também. Vamos pegar assim uma conversa mais leve, não é? Não vou pegar nada pesado não, mas assim, existem hoje a longevidade, não é? Todos sabem. Se nós, na nossa idade, nós estamos bem, os nossos pais também estão bem, porque de uma época para cá, as pessoas começaram a ser mais bem cuidadas em todos os sentidos. Então, a longevidade é consequência. Então, assim, sobre teimosia, porque os velhinhos são diferentes. A minha família é uma família grande, nós já cuidamos do nosso pai, ele faleceu aos 95 anos no ano passado. Ele teve um comportamento maravilhoso, eu digo isso direto, eu quero ser uma velhinha igual ele foi, porque cuidar de um velhinho daquele era gratificante. Ficou bem debilitado, 95 anos, imagina, não tem como não estar, não é? Mas ele sempre bem, não queria dar trabalho para os filhos, foi tratado como um rei por todos os filhos. Era feito rodízio, cada um ficava no seu dia, cuidava direto, e todos trataram muito bem. Ele chegava a dizer: me põe no asilo, eu não quero dar trabalho para vocês, eu estou dando muito trabalho. Isso incentivava a cuidar mais ainda, não é? Dependendo do velhinho, se cuida com mais paciência, não é nem com mais amor, porque o amor dos filhos pelos pais é inquestionável. O problema é a paciência, porque tem velhinho que realmente a pessoa, olha, meio que perde a paciência. Não é que não ame, mas perde a paciência. O meu pai não. Ele incentivava os filhos a ter mais paciência com ele. Ele ficava quietinho, recebia o banho, passava creme. Eu nem vou me alongar, porque se eu começar a conversar, a falar sobre o que ele foi de maravilhoso, foi maravilhoso pai durante a vida inteira, e na velhice ele foi um idoso maravilhoso, tanto é que eu quero ser assim, e eu vou ser assim. Se eu tiver a longevidade que ele teve, diz que a nossa família tem, eu vou chegar lá. Então eu quero ser assim também. Ele me deixou mais esse exemplo. Além de tudo que ele me ensinou na vida, ele me ensinou a saber ser um velhinho, a envelhecer com sabedoria, com graça, com leveza. Agora, tem velhinhos que são terríveis, não é? Eu não estou falando mal do velhinho, mas ou das velhinhas também, né? Eu me referi a ele especificamente porque ele era o pai, mas não significa que não existam mulheres que tenham esse jeito de ser na idade avançada. Agora, eu nem vou pôr assim se é um velhinho ou uma velhinha, no caso, uma mãe ou um pai. Tem uns que são terríveis, eles pulam muro, eles teimam que querem comer o que eles querem, e eles teimam que tem que sair na hora que querem. Existem cenas, eu vou contar rapidamente uma idosa sumiu de casa e os filhos dormem com ela e tudo, chegou pela manhã, a mulher sumiu, alarmaram tudo, e cadê? A senhorinha tinha sumido. Depois que todos os filhos estavam desesperados no grupo de irmãos, conversando, porque o apavoro foi geral. Pela manhã ela não estava em casa. Ela estava presa no banheiro, sentada no vaso sanitário lendo. Então,
É a pessoa bem próxima, eu fiquei sabendo de imediato dessa história. Então, assim, essa deu para rir. No final, todos riram, quem ficou sabendo dessa história. Mas imagine os filhos todos alarmados procurando e a pessoa simplesmente ali. Ela deve ter ouvido, né, o zum, 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 e liga e fala e chama. Que nada, se isolou lá, ficou lá dentro do banheiro. E a porta nem estava trancada, então dava para ouvir. Mas enfim, outras que pulam muro. Querem sair. Mais de 90 anos, os filhos têm que cuidar, porque sabemos que negligência a idoso é crime. E sabe o que? Que tem algumas que chegam ao cúmulo de dizer, eu já ouvi isso tanto de avós, tanto masculino quanto feminino. Os filhos dizem, olha, tem que cuidar, porque se acontecer alguma coisa nós vamos ser presos, porque é responsabilidade. O idoso fala, se for preso, nada com isso. Isso é possível. Isso em sã consciência. Não pense que é pessoa com Alzheimer, com demência, não. Estão em plena consciência do que falam. Aí a resposta é, eu tenho que ficar preso em casa, por que vocês não podem ficar presos na cadeia? Claro que bem certinho não está, porque uma pessoa na sua mentalidade normal não vai falar uma coisa dessa, mas aí, isso repetidamente, todos os dias, entre outras coisas, tem uns que jogam comida fora, que dizem que a filha não sabe cozinhar e tal. Então, assim, eu só dei um pequeno spoiler, mas existem casos gravíssimos e tudo. Como não perder a paciência? Por muito que se ame, claro, tem filhos negligentes e tem filhos que não amam mesmo, parece, não é? Mas eu estou me referindo aqui a filhos cuidadosos, a filhos que se dedicam, a irmãos que se reúnem para resolver o que é de melhor para os pais. Eu estou me referindo a esse tipo de filhos. Os que não fazem, é outra história, é outro comentário e tal. Mas assim, os filhos fazem o que é possível. E mesmo assim, eles tem uns que falam mal, chamam nomes feios, são agressivos, sabe? São agressivos, acusam muito e isso já é um pouco de demência, óbvio. Acusam dos filhos estarem usurpando, não é? Mexendo em dinheiro e tal, e tirando. São pessoas, são famílias conhecidas, sabemos que não tem necessidade disso, então é facílimo de acreditar que não tem ninguém dizendo isso. Mas é uma insistência constante. E num caso desse, o idoso, ele não se contém em reclamar só dentro de casa. Eles saem e comentam fora. Então é uma situação complicada, porque mesmo que os filhos não estejam fazendo isso, mas saber que está sendo comentado fora, sempre tem uma mente mais poluidinha que vai acreditar, não é? Então, assim, não é fácil cuidar de idoso. Eu ouço muitas, nós felizmente, quem conheceu bastante meu pai, minha mãe, sabe que nós não temos tanto problema com isso. Está sendo bem tranquilo, não está sendo assim uma coisa desesperada, não. Mas se sabe casos de outros, não é? Principalmente quem tem pais idosos, acaba a conversa vindo à tona. Então, outro dia teve um rapaz que ele posta no YouTube, ele faz uns vídeos muito engraçados, e ele foi malhado ao extremo. Ele falou alguma coisa do idoso, eu não lembro mais qual foi o comentário, um comentário engraçado, e... tá, do INSS, agora que eu lembrei, mas eu nem vou contar porque a piada não é minha. E o assunto, então, seria os velhinhos que querem fugir de casa. Tem uma frequência incrível, a maioria dos filhos, dos cuidadores, o pessoal que tem um idoso em casa, são dois assuntos gravíssimos. É a questão do dinheiro, que a grande maioria cisma que o dinheiro sumiu, que o dinheiro que alguém pegou e tal, e o fugir de casa. Então, eles não assimilam que eles estão idosos, eles podem cair, eles podem não lembrar onde é que estão, para onde é que vão, enfim, uma infinidade de problemas que pode surgir um idoso sozinho na rua, inclusive ser abordado por pessoas de má índole, também principalmente.
Mas eles não admitem isso. E daí eles saem falando, como se costuma dizer popularmente, falam para Deus e para o mundo. Que os filhos os prendem em casa, que os filhos não dão dinheiro, que eles não têm isso, não têm aquilo. Então, quando se conversa, se vocês prestarem atenção, se um grupo de pessoas que tem esse, não vou dizer esse problema, mas que tem essa atividade rotineira, cuidar de algum idoso, o assunto se torna muito engraçado, porque quando a pessoa está sozinha, está cuidando, ela fica estressada, realmente fica, perde a paciência, realmente perde, tem que. A longo prazo, acredito que ninguém consiga passar sem perder a paciência. Quando trata de um velhinho assim, deixar bem claro, existem exceções. Tudo na vida tem exceção. Mas aquele que está em contato com um idoso, que é um tanto quanto persistente, vamos usar essa expressão, ele é persistente na opinião dele e não aceita a opinião dos filhos ou cuidadores. Quando as pessoas se reúnem, é muito engraçado. Na hora está estressado, na hora está nervoso, não é lá, sem paciência. Mas depois, na hora que a pessoa está bem, está conversando com outros e tudo, é o que eu digo, é hilário o que se conta a respeito. Então, eu até me diverti, veja que eu me diverti aqui, só conversando eu já me diverti, lembrando desses pontos, não é? A hora que a pessoa está bem. Agora, eu entendo perfeitamente os que não conseguem, não é, ter a paciência necessária. Eu não critico os que têm essa dificuldade, digamos assim, de manter a calma, ter o autocontrole. É lógico que precisa, nós sabemos que precisa. Nós sabemos, o idoso tem que ser tratado com carinho, com paciência, com tolerância. Temos que entender que ele não está no seu juízo perfeito, que aparentemente ele está bem, mas tem lá uma deficiência, alguma coisa, né, psiquiatricamente falando, neurologicamente falando, não está funcionando bem. Mas é fácil analisar fora. Agora, do mesmo modo que nós temos que ter tolerância com o idoso, o pessoal que não está à frente desse problema tem que ter paciência também com as pessoas que estão cuidando, no caso, os cuidadores, independente de quem seja. Então, admitir violência, brutalidade, jamais, jamais. Agora, entender que às vezes a pessoa perde a paciência é totalmente compreensível. Nós temos que ter essa tolerância, no caso, com os cuidadores, porque não é fácil. Então, aqui vai a minha compreensão, a minha solidariedade, dizer que eu entendo perfeitamente que temos que nos controlar muito, tomar um chazinho, não é, de melissa, de não sei, camomila, eu não sei o que acalma, mas esses chazinhos aí, e cuidar dos nossos idosos, mas cuidando também da nossa sanidade mental. Temos que cuidar deles e ao mesmo tempo olhar por nós, porque se for um cuidado a longo prazo, precisamos de um auxílio, sim, um auxílio psicológico ou um auxílio nos cuidados para ter substituição, para um cuidador. E quando eu falo cuidador, eu estou falando de filhos e seja lá quem cuida, não pegar toda a carga, não cuidar sozinho ou quase, não é quase o tempo todo, não. Vamos colaborar, viu? Vamos ter um ato de caridade, vamos ser caridosos, porque quem cuida de idoso precisa da caridade dos outros parentes, dos outros irmãos, seja lá quem, tá bom? Olha, me desculpe se eu ri, eu posso ter passado a imagem de insensível, mas não é, que eu sou risonha por natureza. Então, eu costumo dizer que eu dou risada da minha própria desgraça. E isso é um ponto positivo. Rir da nossa desgraça é um ponto positivo. E nesse caso eu estou rindo porque eu acho engraçado, não é que eu estou rindo do idoso. Quero deixar isso bem claro. Quero frisar. Eu cuidei muito bem do meu pai e eu acredito que todos os idosos devem ser tratados igual o meu velhinho foi tratado por todos os filhos. Foi tratado muito bem. Então, eu desejo
que os filhos tenham a paciência, tenham a tolerância, tudo de bom, viu? Eu desejo para vocês, que vocês consigam cuidar dos seus velhinhos com todo o amor até o último dia de vida deles aqui nesse plano. Eu dou um desejo tudo de bom para vocês, quero deixar um grande beijo e mais uma vez dizendo que eu abordei o assunto de boa, apenas mostrar o lado divertido da moeda, ok? Obrigada, pessoal, beijo!